Valeu, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso EP número 3, Experiências Partilhadas. Novos lugares, novas atitudes, erros, acertos. Em cada experiência, uma lição. Eu sou a Adri Borges. Eu sou a Amanda Reboli. E hoje conosco temos um casal nota 10. Bem-vindos, Hugo e Sara. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Quem veio junto com vocês? Veio o rapaz, veio o homem dos Estados Unidos, tá bom? Mas o valor, a hora dele é muito caro e vai falar só um oi, tá bom? Só oi. A gente ainda não tem caixa pra pagar ainda esse não. De nome de Jesus. Ó, a primeira pergunta que nós costumamos fazer para as duas entrevistadas que já estiveram aqui é: quem é a pessoa? Então, quem é a Sara e depois quem é o Hugo? Tá bom. Pode começar? You can go first. Yeah. Ok, thank you. Bom, gente, eu sou a Sara, sou de Goiânia. Uma sonhadora. Tô aqui em Londres há 2 anos. Vai fazer 2 anos, faz em março. E sou casada com o Hugo há 7 anos. 2 anos casada com o Hugo, mais 7 anos juntos. E fiz nutrição no Brasil pouco. Tranquei porque eu precisei vir para cá, mas amo essa área de produtos naturais, amo exercício físico, amo academia, apesar de não estar tão ativa, não tá fazendo, porque Londres é uma correria, mas essa sou eu. Meu pai é do interior de Tocantins, então fiquei muito tempo na roça. Saem algumas palavras erradas, é por conta disso, mas tenho 25 anos também. Estou muito feliz de estar aqui, de estar participando com vocês, de estar aqui em Londres. Está sendo uma experiência muito bacana. E eu acredito que eu estou realizando um sonho dos meus pais também por estar aqui, porque ninguém da família fala inglês, ninguém da família veio para fora, então eu fui a primeira. Então essa é a Sara. Uau! Oh. Quem é o Hugo? Mas olha só. Estou um pouco nervosa, porque é o primeiro podcast, deu para perceber, mas vai no soltando. Geral, sim? Ou pessoal, profissionalmente? Geral. Quem é o Hugo? Se apresente. Ok. Bom, sou o Hugo, tenho 26 anos, casado com a Sara. Assim como ela disse na questão de ser sonhadora, eu também sou um sonhador, só que aprendi a colocar os sonhos em prática, através da fé, né, e crendo em tudo que o Deus tem na minha vida. Sou professor de inglês, de Investments, junto com o Pedro, com o Júnior. Sou uma pessoa que ama ensinar, mas principalmente falar de Deus. Me converti há 2 anos e antes eu tinha uma visão do mundo e a partir do momento que eu me converti eu comecei a realmente ver como que é o mundo através dos olhos de Cristo. Eu sou alguém que foi muito... Eu sei que eu vou ser muito ainda moldado por Deus, Amém. Cada vez mais, mas apesar dos momentos difíceis, são nesses processos que a gente vai aprendendo e vai sendo capacitado, né? Porque eu aprendi que o que Deus tem na minha vida já está dentro de mim, só que aí Ele vai lapidando para ir colocando isso para fora. Mas algo que eu aprendi, assim, que eu posso falar assim, quem é o Hugo? Eu sou um cara que gosta de pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas ali, me colocar no lugar da pessoa, né? Porque já fiz muita coisa errada na vida, já tomei decisões erradas, só que a partir do momento que você começa a ajudar as pessoas, você começa a entender mais sobre você mesmo. Então acho que, falando assim, quem é o Hugo, né? Uma pessoa que está aprendendo ainda. Se eu falasse que eu sei de alguma coisa, eu estaria mentindo. Ainda estou aprendendo. O eterno aprendiz de Jesus, então. Tá, você disse, então, que você se converteu há 2 anos. Eu já sei um pouquinho da história, mas eu acho que eu comentei um pouco com a Amanda ontem, ela não sabe. Como é que foi? Como vocês se conheceram? Quando você entregou sua vida para Jesus? Muito engraçado. A minha história de amor com o Hugo é muito bem de filmes mesmo, porque
amor à primeira vista. A gente trabalhava, a gente trabalhava no shopping, né? E eu trabalhava em uma loja de suplementação de produtos naturais. E o Hugo trabalhava na Samsung na época. E a loja ficava assim, não muito distante, mas dava pra ver um ao outro, sabe? Quem estava na porta. E um belo dia eu estava trabalhando lá na porta, bem na vez, não sei se vocês já trabalharam em shopping, mas lá no Brasil tem essa coisa de, eu tô na vez, que é o vendedor que vai atender primeiro, né? Então eu estava lá na porta esperando o cliente entrar e eu olho assim, gente, Quem é que esse gatinho, homem? quem que é aquele menino ali da Samsung? Aí eu até chamei uma menina, né, que trabalhava comigo na época e falei assim, vem cá, olha aquele menino lá, que gracinha e tal. Ela, que menino feio, não sei o que. Eu falei, ótimo, sobrou pra mim. aí eu peguei, comecei a investir. Eu sou da vez. Comecei a procurar ele no Instagram. Quem que é esse homem? Nossa, eu vasculhei tudo. E essa menina, pra você ver, gente, tomem cuidado, hein? Essa menina, ela falou que ele era feio, porém ela começou a investigar a vida do Hugo antes de mim. Ela me mandou mensagem e falou assim, Sara, eu encontrei um menino que você achou bonito na Samsung. Falei, você falou que ele era feio? Aí começou, né? Mas aí eu encontrei, adicionei ele no Snapchat na época, né? 2016, adicionei ele. E aí a gente começou a trocar ideia, começou a conversar e a gente saiu desde o primeiro encontro e a gente não se largou nunca mais. Tamo aí. Mas a gente tá junto há 7 anos, né? Esse ano faz 8 anos. Mas de casados temos 2 anos. 2 anos. E aí, acho que eu vou deixar pra ele essa parte da conversão aí, que é O menininho da Samsung. Aí eu sempre nomeei ele assim, o carinha da Samsung, porque na época que eu conheci ele, eu fazia faculdade. Aí as meninas, minhas amigas falavam, e aí, Sara, como é que tá? Como é que tá o carinha da Samsung? Quando era o carinha da Samsung, porque eu não sabia o nome dele ainda, né? Eu, não, tô procurando e tu tá investigando. Aí ficou. Carinha da Samsung. Carinha da Samsung. Novo apelido pro Hugo, galera. Carinha da Samsung. Carinha da Samsung. Agora é o carinha da JR. Agora é o carinha da JR. Bom, sobre a conversão. Vou fazer 26, né? Daqui uns dias. 27. Eu me converti em 2021, né? Estava em São 2021. Paulo. Foi 10 de outubro de 2021. Eu nasci em Caldas Novas, morei 4 anos em Caldas Novas, depois 4 em Fortaleza, depois 10 em Goiânia, 4 em Caldas Novas, 4 em Fortaleza, 4 em Caldas Novas, de novo, 10 em Goiânia, aí a gente foi para São Paulo, em 2020, no início da pandemia ali. Aí eu não era convertido ainda. Quando a gente foi para São Paulo, foi um período muito difícil, assim, porque muitas coisas na minha vida não andavam. Sempre começava e morria. Um projeto, sei lá, eu era muito... Sempre fui uma pessoa muito motivada, empolgada com as coisas, mas eu morria muito fácil as coisas. Mas em São Paulo, foi um período muito difícil. Foi a primeira vez que a Sara saiu da casa dos pais dela. Morava eu, a Sara e os meus pais lá em São Paulo. Então, apesar de a gente era namorado e estar morando junto ali, mas era algo que pra mim estava tranquilo, porque eu estava com meus pais e tinha minha namorada. Ela estava longe dos pais dela. Então, naquele momento, ela estava distante de Deus, ela sabia o caminho de volta, mas ela estava distante de Deus. E ela começou a ir para a igreja, uma igreja chamada Ministério Cristão Aviva, ali em Santo André, em São Paulo. E ela começou a ir para a igreja, começou a ir. Aí tinha dia que eu ia com ela só pra, vou lá. Né? Eu sempre acreditei em Deus, nunca fui ateu, sempre acreditei em Deus. Cresci em uma família católica, mas nunca fui praticante. Mas sempre cresci acreditando em Deus. Sempre tive minhas indagações, minhas dúvidas sobre Jesus, essas coisas assim e tal. Eu não tinha um entendimento da questão de... Quando o Espírito Santo habita na gente, a gente testifica e você tem revelação. E lá em São Paulo, ela indo para a igreja, teve um dia no domingo, que ela tinha me chamado para ir, eu não estava a fim de ir. Aí eu falei que eu ia e tal. Aí tá chegando a hora de ir para a igreja. Ela estava arrumada já, né, amor? Ela estava se arrumando. Aí eu falei assim, amor, vamos? Eu falei, não, amor, pode ir lá, eu vou lavar a louça. Gente, na hora que ele falou isso, a gente teve um dia... Só te cortando rapidinho. A gente teve um dia maravilhoso. Foi um domingo, eu lembro perfeitamente. E aí eu comecei a me arrumar, vou arrumar pra ir pra igreja, né? Aí ele, amor, vai lá.
eu vou ficar aqui lavando a louça. E ela, O ódio no olho, vontade de pegar aquela pessoa. aham. e ela sempre falava sobre questão de entregar a vida para Cristo, o porquê, né, ir para a igreja e tudo. Só que nesse dia, né, foi o Espírito Santo que falou através dela, não foi ela falando ali. Mas então, nessa época, a Sara já era convertida, mas ela estava ali afastada. É, porque nós não éramos casados, né, e nós Aham. estávamos vivendo no pecado. E nesse momento, quando ela foi, eu falei assim, vou lavar a louça. Aí ela começou a falar as mesmas coisas que ela já falava, tipo assim, nossa vida não prospera por conta disso, nada vai pra frente, e etc. E foi falando coisas que ela já falava, só que naquele momento entrou no meu coração de uma forma diferente. Que o Espírito Santo testificou e eu não sabia, só, beleza, aquilo foi cair na ficha. Ela terminou de falar, o culto começava 8 horas, 7h30, 7h30, né? 6h30, 7h30, uma coisa assim, no domingo. E já tinha passado a meia hora, já tava no louvor já. Aí ela terminou de falar, eu não falei nada. Fui tomar banho, peguei minhas coisas, fui tomar banho, troquei a roupa, vesti a roupa e nós fomos pra igreja. Aí chegou na igreja, no momento do louvor ali, não sei porquê, eu já tava chorando. Ela brinca que eu nunca fui de chorar. Vocês podem... Gente, coração de pedra. A foto que tu vê na igreja só tem eu chorando. Ele não, ele... Mas quando... antes eu não... Nossa, muito Não difícil eu derramava chorar. uma lágrima. Nossa, Gente, não. hoje em dia você olha pra cara do Hugo que tá chorando. Porque eu fui uma pessoa que eu sempre retive os meus sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito das pessoas, mas eu me doava muito, e se era algo que me machucava, eu não demonstrava. Eu guardava muito em mim. Seja, não é nem rancor, mas sentimentos que me afligiam, eu queria ser o porto seguro das pessoas. A questão tipo assim, não, pode estar acontecendo o que for, eu tô tranquilo. Você pode desabafar, eu tô tranquilo, eu aguento o rojão. Mas aí depois que... E não é nem por questão de machismo, tipo assim, não pode chorar. Não é nem por isso, que não, sei lá, eu retia meus sentimentos. Você não conseguia botar pra fora aquilo Isso. que você sentia. E tanto é que quando acontecia certas coisas, eu explodia. Guardava tantos sentimentos que eu explodia. Chorava ou estressava. Porque era... Só que eu não curava, você tem que falar. E nesse dia eu cheguei tocando louvor lá de boa e eu chorando. Aí, eu nem lembro disso, a Sara que fala. Porque na hora ali você vai sentindo o mover do Espírito Santo. Aí eu levantei a mão, não sei porquê. O irmão falava, levanta a mão, e ele... Aí eu olhando assim pro lado, o Hugo chorando e levantando a mão. Eu falei, vai, Senhor, trabalha, vai, Espírito Santo. Porque, gente, era Pega ele muito de difícil. Acontecia de eu chorar muito e ele ficar assim, por que você tá chorando? O que tá acontecendo? Tipo, Para assim, de não chorar, tô entendendo nada. Eu Para falei assim, de o que tá cara. acontecendo Me e tal, mas era abraçava, choro né? de presença de Deus, só que eu não tinha esse conhecimento. Só que ele não Eu Só ficava, que, amor, o que tá só que você acontecendo? achava que ela tava passando por alguma coisa que ela não te contava. Aham, Exato. Exatamente. Aí eu chorando lá, levantando a mão, tudo, terminou o louvor, sentei, ouvi a pregação. Aí, no momento do apelo de aceitar Jesus, foi o pastor Jonathan, que ele era líder dos jovens, né? Ele ainda é líder dos jovens lá nessa igreja. Aí eu fui a única pessoa que aceitou Jesus naquela noite. Ele falou, quem quer aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo e tudo. Aí eu acho que fui sozinho, assim, quando eu vi, eu já tava lá na frente. Acho que eu nem levantei a mão, eu só fui andando assim e cheguei lá na frente. Aí a Sara foi comigo, ele fez a oração, ele orou, eu orei junto com ele. E Deus usou ele para falar umas coisas também, e realmente foi o que aconteceu. Ele falou assim, a presença de eu não conheço vocês, mas eu sinto a presença de Deus muito grande na vida de vocês, e a sua decisão vai transformar a sua vida, e Jesus vai fazer um rebuliço na sua vida, vai mudar tudo. E aí Que mudou ninguém tudo vai mesmo. entender, ele falou. E ninguém vai entender. E ele falou assim, através do propósito que tem na sua vida, você vai tocar muitas vidas. E são coisas que vêm acontecendo. Mas a partir daquele dia foi literalmente igual o Saulo fala, que quando caiu as escamas dos olhos dele, quando o profeta Ananias foi lá e colocou as mãos e caiu as escamas. Então, tipo assim, eu comecei a ver o mundo como o bem e o mal. Comecei a... Nossa, realmente isso aqui é pecado. Nossa, tá me fazendo mal. Eu era uma pessoa que eu xingava muito. Xingamento pra mim era vírgula. E no outro dia eu tava no trabalho assim, o Espírito Santo tá trabalhando em mim. Eu não falei com ninguém. Eu falei, pode xingar, pode isso, nada. Eu tava no trabalho, às vezes saía um xingamento, eu sentia mal, assim. Aí às vezes saía um outro xingamento, só colocar meu celular no...
saiu um outro xingamento, eu me sentia mal. E o Espírito Santo foi trabalhando. E no mesmo dia eu me converti no domingo, na segunda eu mandei mensagem pro pastor assim, pastor, eu quero batizar. Eu falei, eu já quero batizar. Uau. Aí, porque a Sara fala o seguinte, que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, com tudo. Eu nunca gostei de ficar de fora de um assunto. Eu não sei tudo, mas eu gosto de saber de tudo um pouco. Você tá falando de alguma coisa, agora ela brinca assim, como é que você fala, amor? Questão de maquiagem. Ah, tá. Eu falei, amor, você passou Teve blush ou Não, isso? Como é que você sabe isso? Eu falei, eu gosto de saber das coisas, velho. Teve um dia que eu fiz os cílios, aí ele... Ah, esses cílios aí é o russo? Cílios russos. Aí eu... como é que você sabe de cílios, né? Tipo assim, o homem saber qual volume é os cílios, né? Mas é porque eu sempre ele fui sabe, curioso. ele gosta. E quando eu me converti, eu tive essa curiosidade com as coisas da Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, comecei a pesquisar, assistir vídeo, comecei a ver uns vídeos, falei, caramba, uns vídeos de querubim, não sei o que lá. Aí teve um dia que eu tava assistindo vídeo da visão do profeta Isaías, aí eu vendo, tipo, a animação 3D da visão dele. Eu assistindo assim, falei, caramba, cabeça de... uma face de homem, outra de boi, de águia, não sei o que. Aí a Sara chegava assim, amor, cuidado com esse trem que você tá vendo aí, esses negócios aí. Não, é porque eu tinha medo, né? Porque ele no início, era novo assim, a convertido, precisar já tava tanto e já... na não tá meio... profundidade. Exato. Tanto que depois, acho que ela me deu uma Bíblia, eu me converti em outubro, em dezembro ela me deu uma Bíblia King James de estudo. Eu comecei a ler com ela e tal. E depois de um certo tempo, ela começou a me perguntar as coisas. E eu estava ensinando ela as coisas da Bíblia, mesmo sendo um novo convertido. Então foi algo que eu realmente mergulhei de cabeça. Porque eu lembro até hoje, é algo simples, mas a gente sabe quando Deus está falando com a gente. Primeira vez que eu testei minha fé, a gente estava dormindo assim. E eu estava triste, assim, comigo mesmo. Falei, nossa, acho que eu desapontei Deus de alguma forma e tudo. A Sara estava dormindo, ela estava com a mão no meu peito, assim, na minha barriga. Aí eu falei assim, tá muito triste. Aí eu olhei pra cima, falei, Deus, se o Senhor me ama, eu não vou me mexer enquanto o Senhor não tirar a mão da Sara em cima de mim. Aí passou uns 2 segundos, ela mexeu a mão assim, eu... Fiquei mó felizão. Então, tipo assim, pra umas pessoas pode ser, ela deu vontade de virar ela de lado. Mas quando você tem o Espírito Santo, você sabe que quando ele tá falando Quando Foi ele tá falando realmente a uma resposta, resposta né? de caramba, Deus, cara, né? tipo assim, Deus tá aqui mesmo, Deus existe, Deus me ama. É aquela coisa, um arrepio que a gente sente e a gente sabe que é Deus ali do nosso lado. Exato. Você sabe quando é a sua voz, quando é a voz dele falando. Yes. E esse momento, quando eu me converti, eu comecei a me aprofundar mesmo. Então, por exemplo, hoje meus pais são casados. Eles fizeram 30 anos, eu acho, juntos. Mas eles ficaram juntos 28 anos. Nunca foram casados. Uau. Então, na minha família, não tinha esse costume de... Tinha o costume de juntar. Agora, casamento, tipo assim, já tá juntado, então pra que casar? Não precisa assinar aquele monte de Não papel. precisa assinar papel, não precisa só ir na igreja, nem nada Uhum. assim. Mas quando eu me converti, o Espírito Santo também começou a trabalhar em mim. Eu falei, caramba, cara, preciso pedir a Sara em casamento. Em outubro, me converti. Em dezembro, na igreja, fui na Santa Ceia. Pedi ela em casamento na frente da igreja toda, assim. Meu Deus. Uau. Aí, Não, o menino acabou de converter, nós dois novos lá na igreja. O Hugo lá em cima do púlpito, eu falei, meu Deus, O que esse tá menino vai aprontando? fazer? O que ele vai... Porque ele é desse, o Hugo é muito de falar, de público, né? De não tem vergonha pra nada. Eu falei, o que ele tá inventando agora? Engraçado que ele falou assim, amor, fulano vai na igreja hoje com a gente. do nada, brota um monte Aí de eu, gente. que legal, né? Não, aí, mas fulano também vai. Eu falei, nossa, coincidência, todos os nossos amigos vão na igreja hoje. É o mover Eu do comecei- espírito. Já comecei a suspeitar ele, que roupa você vai hoje? Ai, passa isso. Eu falei assim, Ai, não sei o amor, quê. eu falei assim, amor, passa Coloca os cílios passa um esmalte russos. na unha, assim, amor. Eu tava pintando a unha, ele disse, você vai pintar que cor, não sei o quê. Tem coisa aí. Ele não conseguiu ficar 100% calado. Mas foi surpresa, no final foi surpresa. Eu fiquei muito emocionada. Foi Aí, lindo. pedi ela em casamento em dezembro, aí ficamos noivos. Em janeiro, meu pai e minha mãe casaram. Então, foi algo que moveu, assim, deles tomar essa decisão também, sabe? De se casarem e tudo. Então, pedi ela em casamento em dezembro. Em março, nós fomos para Goiânia e nos casamos. Nós casamos e 2 dias depois já viemos para Londres. Só que antes de vir para Londres, foi uma provisão do Senhor, o casamento. Foram familiares, assim, ajudando, transferindo dinheiro. No final deu tudo certo. E até para vir para Londres, tava a questão de lockdown aqui, né? E eu falei, amor, não vai dar para ir para Londres.
Aí, não, mas vamos esperar, vamos continuar, vamos crer. Aí tava na questão de vacina, né? Aí falamos, eles abriram lá as fronteiras e tal, agora a gente dá pra gente ir pra Londres. Aí falou, não, tem que ter vacina Pfizer, qual que era a outra? Aqui toma uma só, Johnson, né? Uhum. A Pfizer e a da Johnson. Aí a gente foi tomar a segunda dose. Aí falava assim, ó, não pode entrar se tiver tomado Coronavac. Qual que a gente tomou? Qual que a gente tomou? Coronavac. Coronavac. Aí eu falei, não, velho. Não, mas hoje a gente entende o trabalhar de Deus, porque, gente, a gente tem vontade de morar fora desde quando a gente se conheceu, né? Desde 2016 a gente sempre troca ideia de morar no exterior, em algum lugar, Estados Unidos, Canadá, Londres. E minha irmã veio pra cá, minha irmã tá aqui há mais tempo que a gente, ela tá aqui há 4 anos. 2020. Então, ela já estava aqui e via, né, a situação, e ela sempre ficava falando, Sara, Hugo, venham pra cá, é muito bom, vai ser bom pra vocês, venham. E eu e o Hugo, nossa, nós vamos. Só que nunca tomava um posicionamento, a gente nunca prosseguia com esse sonho. Então, a gente tinha vontade, a gente tinha possibilidade, porque minha irmã já estava aqui, mas a gente nunca dava um passo. E a gente não entendia o porquê. É aquela coisa que o Hugo até falou no início, né? Que ele sempre teve essa dificuldade de colocar em prática tudo que ele sabe, o que ele tem desejo. E a gente tinha essa vontade. Na verdade, é a procrastinação, né? A gente procrastinava muito. Então, quando surgiu a oportunidade da gente ir para São Paulo, e eu comecei a ir para a igreja, e a partir do momento que o Hugo tomou, gente, para vocês terem noção, a gente sentou numa mesa com meu sogro e com a minha sogra, né, amor? Pra gente falar que queria vir para Londres, porque a gente tinha essa vontade. A gente sentou na mesa, falar, não, vamos para Londres em tal data, vamos fazer assim, assim, assado. Mas não fluiu. A gente saiu daquela mesa, tipo, não aconteceu nada. A gente ia falar de algo que ia sair do papel, mas acabou não definindo nada. E eu e o Hugo angustiado, porque a gente tinha vontade, mas a gente pegou e desistiu. Tipo assim, a gente abafou aquele sonho ali. E quando eu comecei a ir na igreja, que o Hugo aceitou a Jesus, esse sonho começou a reacender novamente no nosso coração. E foi algo muito automático, muito automático. Eu não lembro, amor, você lembra? Em algum momento, assim, que foi um estralar de dedo, assim, que a gente falou assim, não, amor, então vamos para Londres? Vamos. A gente estava no final do ano, era em outubro, o Hugo aceitou Jesus. E aí minha irmã falou, ai, vem e tal. Eu falei, não, então tá bom, nós vamos. Aí minha irmã, vem nada, vocês estão há 3 anos falando que vai vir, vem nada, eu desisto. E aí a gente começou, não, então nós vamos tomar vacina, e tudo começou a andar. A gente começou a desenrolar, o Hugo casou e a gente veio. Gente, a gente ficou Nós em São casamos, Paulo. né? Eu ia falar isso agora, o Hugo casou, Não, casou nós casamos, sozinho. ele me pediu em casamento e aí a gente veio. Só que é muito louco, porque a gente ficou 1 ano em São Paulo e aí a gente veio pra cá. E meu sogro e minha sogra voltaram pro Brasil. Ou pra Goiânia. Por quê? Porque a gente foi para São Paulo, porque o meu sogro recebeu uma proposta do trabalho, que precisaria estar lá. Então, nós fomos juntos. E aí, acabou que a gente veio para cá e eles voltaram para Goiânia. Então, a gente entendeu que São Paulo foi o nosso propósito ali de Hugo aceitar Jesus, me pedir casamento e nós vimos para Londres. Então, é muito louco, porque a gente procrastinou algo em 3 anos que aconteceu em menos de 5 meses. É aquela coisa, Deus teve que mudar o ambiente de vocês pra vocês ter aquele estalo pra falar, olha, aqui não é nosso lugar, vamos... A gente veio, a gente fazia cálculo, não, então em tal período a gente vai juntar isso, a gente vai fazer isso, não sei o que, a gente vai se mover assim. Mas quando a gente chegou aqui, mudou tudo, a gente entendeu realmente, é o que o apóstolo sempre fala, né? O dinheiro para vir para cá é só uma isca, porque quando a gente chega aqui, a gente entende o real propósito que Deus tem nas nossas vidas. Abriu as portas, exatamente, né, pra gente chegar até aqui. Exatamente, é muito louco o que Deus faz. E aí me converti, pedi a Sara em casamento, casamos lá em Goiânia e viemos pra cá. Foi no primeiro período, eu tava até comentando com os amigos meus que foram na aula hoje lá, eles chegaram aqui tem 1 mês, eles tá, cara, é muito difícil, cara, a gente tá chorando todo dia. Eu falei, eu sei, eu já chorei muito. Gente, eu chegando aqui, com a minha mãe estando aqui, eu chorei os 2 primeiros meses, porque eu entrei na escola, não sabia falar nada de inglês, não tinha um amigo, e saí do Brasil, tipo assim, conhecia a escola inteira, porque estudava desde pequena na escola.
tinha a família toda perto e tudo mais, beleza. Cheguei aqui, não tinha ninguém, não falava a língua. Ainda baque. comecei a sofrer bullying na escola, porque, tipo, na escola eu era a primeira estrangeira que tinha entrado na minha escola. Aí todo mundo sabia falar inglês, tudo mais. Cara, foi um choque, assim, pra mim, que eu chorava todo dia. Eu pedia, implorava minha mãe pra ir embora. Minha mãe, não, você vai ficar. Depois de passar o primeiro ano, se você quiser ir embora, você vai. Mas primeiro ano, você vai aguentar. Olha. Tá aí, ó. Quase 13 anos de Londres. Pois é. Então é um processo, né? Então, E agora a gente entende o propósito agora a gente de Deus, entende. né? E tipo assim, as coisas ficam mais leves. Eu vi até uma pregação do pastor Lucinho falando que a gente tem que ouvir as pessoas mais velhas. Porque a gente tá numa situação... A gente tá, meu Deus, tá tão conturbado. Os mais velhos falam, ih, rapaz, chora Aí que eu- vai passar. Eu já falei pra esses amigos nossos que foi na aula do Hugo. Eu falei, amor, grava o Paulinho falando isso. Porque pra ele, lembra que você tava nessa situação e tal? E eu costumo fazer muito isso, gente. Até uma dica pra vocês também, né, amor? Eu fico gravando o tempo todo. Eu e o Hugo, esse dia, conquistou um sofá lá em casa, que a gente mudou recente. Aí eu, amor, vamos gravar. Peguei o celular, a gente tá aqui com o nosso sofá novo. E fico gravando, porque, gente, numa outra vez você vai ver e vai falar, nossa, eu passei por isso. Isso é muito bom, E eu né? conquistei Eu aquilo que eu conquistei. tinha vontade. Exatamente. Então, já puxando pra essa base de conquista aí, teve uma pergunta aqui que mandaram, que falaram assim, quais as suas metas já alcançadas? Já alcançadas? É assim, uma meta que você achava que você nunca ia conquistar e você alcançou assim. Olha, primeira, assim, eu falo isso como casal, conseguir ajudar meu sogro e minha sogra, né, os pais da Sara, ajudando financeiramente eles. Metas alcançadas, eu acho que a gente teve, óbvio que a gente teve conquistas, assim, financeiramente falando, de questão de juntar um dinheiro e de, por exemplo, essa conquista recente nossa que o Senhor nos abençoou de morar num flat só nós aqui, só eu e a Sara. Então é algo que a gente pedia muito, a gente jejuava muito para Deus e Deus abriu a porta antes do ano se encerrar. Mas eu acho que as maiores conquistas assim que eu me lembre agora foram mais internas, mais conquistas ministerialmente falando, mas também espiritualmente falando, na questão de amadurecimento, na questão de resiliência, de você olhar as coisas com outros olhos, né? Porque uma frase que diz em Provérbios 1, 23 ou 24, se não me engano, não estou certo agora qual que é, fala que se nós acatarmos a repreensão do Senhor, Ele nos dará um espírito de sabedoria e derramará sobre nós os seus pensamentos. Então, quando nós entendemos os pensamentos de Deus, a gente fica em paz com as coisas. Porque você tem a paz com Deus, que é aceitar Cristo e não estar em rebelião com os pecados, e você tem a paz de Deus, né? Que é Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento. Então, quando a gente está em paz com as coisas, tudo vira uma conquista, poderia dizer. Que até as simples coisas, você, caramba, que legal isso aqui, que às vezes a gente não dá tanta atenção para as coisas simples. Então as coisas simples viram conquistas. Então eu não conseguiria responder, tipo assim, metas alcançadas ou conquistas, porque as pequenas coisas para mim já estão sendo conquistas. Um dia após dia já está sendo algo muito gratificante, em vez de olhar somente lá na frente, mesmo que a gente tenha uma visão, um sonho, mas você olhando dia após dia e ver o tanto de coisa que realmente é igual... O dia de hoje é um presente realmente. Isso. Né? Que amanhã pertence ao Senhor. Se a gente ficar olhando somente o amanhã, a gente não aproveita o hoje. A gente não consegue, né? Em vez de tomar decisões amanhã, já toma hoje, muda hoje. Então, acho que eu falaria assim, mais um amadurecimento, né, amor? Sim, sim. Porque a gente tem a nossa conquista, foi o Flash que Deus nos abençoou. Hoje eu dou aulas de inglês, hoje eu estou trabalhando junto com o Pedro e com o Júnior. Então tem conquistas, né? Hoje a Sara trabalha, apesar de estar trabalhando em cleaning, mas trabalha em 2 lugares, que é só em um local, uma do lado da outra. Então as clientes dela são maravilhosas com ela. Quando a gente mudou do flat, a cliente dela doou um monte de coisa, prato e não sei o que, e ela levou a Sara de carro lá de Notting Hill Gate, lá em casa, ajudou a levar as caixas, depois voltou. Então, tipo assim, é um cuidado de Deus.
É um cuidado de Deus. A gente vê as pequenas coisas e caramba, Deus cuida da gente. 1 Pedro 5:7 fala que lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E no versículo 6 fala, humilhe-se debaixo da mão onipotente de Deus e no tempo certo ele vai te exaltar. Então, no tempo certo Deus exalta, mas eu acho que é mais pelo o caminho que você está trilhando. Você fala, caramba, olha como que eu era, sei lá, um mês atrás. Depois faz isso, fala, caramba, como que eu era um mês atrás? Olha o tanto que eu já estou pensando diferente. É um amadurecimento, eu acho, mentalmente falando também, né, o comportamento, porque igual o Hugo falou, a gente conquistou várias coisas financeiramente, bens, né, a gente está aqui há 2 anos e a gente ter conseguido mudar de sair da casa compartilhada para ir pro flat, só um imigrante, só um brasileiro sabe o quão boa essa conquista, né? Muito difícil isso, é muito caro a moradia aqui em Londres. Então, para nós foi uma grande conquista, mas eu acho que as principais e as maiores estão sendo no dia a dia, né, meu amor? Estão sendo mais no dia a dia, onde a gente tem aprendido um com o outro, o comportamento dentro de casa. Eu e o Hugo costuma dizer que o que nós estamos vivendo hoje, em 2 anos de casados, em 2 anos de Londres, a gente não viveu em 5 anos no Brasil. Eu acredito que quando a gente voltar, né, lá no Brasil e reencontrar os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas vão notar uma diferença, né? Porque a gente muda a nossa forma de se comportar, a nossa forma de pensar, de agir. Então, para mim, esses são as principais conquistas, né? Que a gente não é mais o Hugo e a Sara de 2 anos atrás. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Glória graças a Deus. E agora vocês são nossos vice-líderes de jovens, né? Yes. E assim, qual que é o desafio de vocês de serem líderes de jovens? Desafios? Aguentar a gente. Eu digo que... Eu falo às vezes eu brinco com a Sara, eu falo o seguinte, apesar de eu em 15 de janeiro eu mandei um vídeo pra um primo meu desejando parabéns pra ele fez acho que 15 ou 16 anos, não tô me lembrando certo agora, mas eu mandei parabéns pra ele e falei assim, você tá ficando mais velho. Aí eu falei assim, cara, eu que tô ficando velho, que cada vez que eu te mando parabéns eu lembro tanto que eu tô velho, porque eu vi você nascer. E com isso, na questão, qual foi a pergunta que eu me esqueci agora? Os desafios de ser líderes de jovens. Os desafios sendo ali, cuidando dos jovens, é você pensar como jovem. Que apesar de eu vou fazer meu 27, mas eu gosto de coisa de velho. Eu gosto de trem de velho. O Hugo é um idoso mentalmente, corporalmente, mas no corpo do na verdade, jovem. é metade, porque as dancinhas dele, vocês viram lá no retiro, né? Umas loucuras que ele faz, umas palhaçadas de menino mesmo. E tem hora que dá, tipo, 7 horas, amor, vambora, quer dormir? Nossa, tá muito velho. Mas eu acho que os maiores desafios é você, na questão de ser moldado por Deus ali, quando você está cuidando e liderando jovens, é você lembrar, principalmente eu que me converti há 2 anos, então eu vivi no mundo. Mas é você se lembrar, em vez de você apontar ou julgar, mas você, caramba, eu já fiz isso ou até coisa pior. Abraçar e ensinar. Então, os maiores desafios é você realmente tomar decisões ou aconselhar, não no que você pensa ou o que quer que seja, mas na palavra de Deus, mas também lembrando que você já passou por isso. Porque desafios assim de cultos diferentes, cultos temáticos, retiros, essas coisas, tem os seus desafios, tem os seus contratempos. Por exemplo, o retiro que nós fizemos teve, nossa, os bastidores. Dificuldades. Os bastidores. No final foi tudo lindo, mas no trajeto. Teve muita coisa. Até chegar lá foi difícil com o ônibus. Chão, menino. Meu Deus. Então, tipo, cara, os bastidores sempre rolam muita coisa. Mas os maiores desafios, eu acho que é a questão de, cara, você respirar. Porque é uma alma. E você lembrar que você ou fez algo igual ou até pior. Porque a gente virar o olho e falar, tá bom, vai aprender aí, tá sendo moldado por Deus, é muito fácil. Porque lá na frente o sangue vai ser cobrado das nossas mãos. Yes. E eu não quero chegar lá na frente e Deus falar, fulano que eu coloquei lá, você não deu atenção, você não cuidou. Porque às vezes as pessoas focam tanto no seu próprio problema e esquecem dos outros. E quando você começa a olhar os outros,
só tem motivo para glorificar. Você fala, caramba, cara, eu achava que o meu problema era tão grande. Exato. E tem gente enfrentando isso aqui. Tanta coisa. Eu não lembro o nome agora do palestrante. Tem um palestrante que ele não tem 2 braços, não tem 2 pernas. E o cara palestrando com motivação e feliz em Deus. Ele falando, cara, eu sem 2 braços, 2 pernas, tô te falando aqui que eu sou feliz. Você não consegue ser feliz tendo 2 braços e 2 pernas? Eu assisti um Já viu vídeo esse? dele, ele ainda falando, Deus poderia muito bem me dar me dar braços e pernas, mas o propósito dele na minha vida não é esse. Amém. E, tipo, ele falando umas coisas que... Ele fala que Uma lição de e se moral, Deus não me der 2 braços e 2 pernas, é pra eu, um cara sem 2 braços e 2 pernas, te falando aqui que é possível ser feliz. Então a gente, sabe, se sujeita a poucas coisas e, nossa, eu tô triste, nossa, eu tô isso. Paulo fala, alegre-se no Senhor sempre. Não é uma questão de tá acontecendo tal coisa que eu vou ser feliz, ou quando eu atingir tal coisa que eu vou ser feliz. Seja feliz agora. Porque senão, literalmente, a gente vai estar sendo hipócrita. Porque às vezes a gente cita muito a Bíblia sem aplicar aquilo na nossa vida. Senão já fala assim, porque Paulo disse que a tua graça me basta. Então, mas a graça de Deus não está bastando para você, porque você está buscando um monte de coisa o tempo todo. Quando a graça de Deus realmente nos basta, cara, o resto é consequência, o resto vai vir, e se não vier, amém também. Então, algo que eu tenho aprendido, às vezes, para muitas pessoas pode ser radical, alguma coisa assim, mas, cara, é o que Deus tem me moldado. Porque as coisas vêm como consequência. Se não vierem também, amém. Igual o Sadraque, Mesaque e Abednego, quando falou pro rei Nabucodonosor. Você pode jogar a gente lá dentro. Mesmo assim, nós sabemos que o nosso Deus vai nos livrar. Mas se não nos livrar, a gente também não vai se prostrar. Não vai se prostrar. Yes. Às vezes a vontade boa, perfeita e agradável de Deus não é aquela que a gente está pensando. Mas ela é boa, perfeita e agradável. Todo tempo, né? Pra você, Sara. Eu acho que é a mesma coisa, assim, mais entender. Eu acho que a gente precisa amar mais, sabe? Olhar com um olhar de amor. Porque se você olhar com um olhar um olhar carnal mesmo, você desiste, né? Porque cara, nós somos seres humanos, né? Nós somos pessoas. Então, às vezes você pensa de uma forma, a pessoa vai pensar de outra e tudo bem, mas você precisa estar ali. Por exemplo, o Hugo mesmo, eu fiquei falando pra ele durante 5 anos, amor, tá errado, amor, nós precisamos casar, amor, nós precisamos fazer as coisas certas, não tá fluindo, não tá fluindo, não tá fluindo. Não entrava. Mas em apenas um dia eu falei, ele foi pra igreja e aceitou Jesus, mas aquele negócio, eu não desisti de falar, eu não parei de falar. A mesma coisa um jovem. Às vezes você vai falar, ele vai virar as costas, vai fazer algo errado, vai fazer ao contrário, mas é você não desistir, é você perseverar em oração. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, sabe? Da gente olhar com amor, mais amor, com paciência e pedir, né, para Deus sabedoria cada vez mais, porque não é fácil, gente, é a vida de outra pessoa, não é ninguém da nossa família, não é o nosso esposo. Então, pensa, o Hugo, que era meu namorado na época, agora uma pessoa, um irmão em Cristo, é mais fácil você desistir, né, digamos assim, ele se vê com Deus, mas não, nós precisamos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Então, eu acho que essa é o que eu tenho pensado, refletido e exercido, sabe? Para olhar para as pessoas com mais amor, para os jovens daqui com mais amor, porque cada um teve o seu passado, cada um tem um pecado que precisa ser matado, algo que precisa ser quebrado, uma maldição hereditária, algum problema. Então, a gente precisa olhar com paciência para cada um aqui. Eu tenho aprendido muito nesse momento que eu estou na liderança, sabe? Olhar para o outro com amor. Yeah. Top. E o engraçado de vocês falando isso, hoje de manhã, conversando um pouquinho com a missionária Eliana, a gente estava falando sobre isso. Que às vezes, igual o Hugo falou, a gente vai passar por alguma situação, fala assim, nossa, obrigado, Deus, que a gente está tratando de uma pessoa, fala assim, não, obrigado, Deus, eu saí disso. Aí a gente até entrou num questionamento, falou assim, nossa, mas por que eu demorei tanto tempo para aceitar Jesus, caminhar com ele?
Às vezes não é porque a gente demorou, é porque a gente tinha que passar por essas determinadas situações, por esse processo, para que quando essa vida chegasse até nós, a gente falasse assim, cara, eu já passei por isso, eu já fiz essas coisas, mas hoje eu sou liberto, hoje eu sou livre, hoje eu tenho um pai que realmente me ama, que pode, do mesmo jeito que ele transformou a minha vida, ele pode transformar a sua também, só basta confiar, estar ali em cima na palavra e contar, né, com amigos, com os líderes também, né, que isso é muito importante, tipo, abraçar, como o nosso apóstolo mesmo fala, que nós somos uma família. Então, como a gente viver nessa família eclesiástica que fala, eu acho que é muito bom para os jovens que chegam. Às vezes eu já ouvi de jovens aqui mesmo falar, meu pai ou minha mãe, eles não são cristãos, ou até mesmo brigam porque eu vou para a igreja e tal, mas aqui nós também somos uma família e ele vai chegar na casa dele às vezes de forma diferente e os pais podem perceber também isso, né? Eles vão perceber e falar assim, não, tem alguma coisa lá naquela igreja, uma hora vai Amém. Todo mundo dando glória a Deus e aleluia junto. Amém. Eu creio isso na minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos declarar igual. A minha mãe converteu comigo no vídeo chamado aqui. Olha aí. Minha mãe, eu tava falando com ela e tal. Aí eu tava indo pro trabalho. Aí deu vontade de ligar pra minha mãe. Liguei pra minha mãe, sim, tô conversando e tal. E minha mãe falando dos problemas da vida e tudo. E aí eu conversando com minha mãe. E já veio dentro de mim uma vontade de falar em língua, rapaz. Eu conversando com minha mãe, eu segurando aqui. Aí o Espírito Santo pediu pra eu falar com a minha mãe. E minha mãe sempre, ela foi... Eu sou muito parecido em questão... Por exemplo, agora a Sara falar, não tem vergonha pra falar essas coisas. Isso eu puxei do meu pai. Meu pai é uma pessoa que é uma pessoa pública na questão de trabalho, de dar palestras, de treinamentos, essas coisas assim. Então eu puxei isso muito do meu pai, de falar, de comunicação. Agora, meu gênio, assim, minha personalidade é muito da minha mãe. Então a gente conhece muito o outro. E eu falando com minha mãe, vídeo chamada, ela falando, e minha mãe assim e tal. Aí eu falei, o tempo todo, eu falei, mãe, tá indo pra igreja e tal, não era convertida ainda. Ai, filho, isso e tal. Eu sempre falava pra minha mãe, você precisa aceitar Jesus e tudo, explicando pra ela. Aí no momento o Espírito Santo falou comigo assim, sua mãe não precisa ir pra igreja pra aceitar Jesus. Ela precisa da igreja pra ter um alimento espiritual, um relacionamento e tudo, mas ela pode aceitar Jesus com você aqui. O Espírito Santo falou comigo, eu falei com minha mãe, mãe, você não precisa ir pra igreja pra aceitar Jesus. Eu venho te falando isso há um bom tempo. Mas você não precisa, você precisa para ter esse relacionamento e tudo, mas você quer aceitar Jesus? Eu faço uma oração com você aqui. Ela, filho, sim, eu quero. Aí começou a chorar já. Aí eu fechei o olho, ela fechou o olho, orei por ela orou junto comigo. E naquele momento ela aceitou Jesus. E dali eu dei uma Bíblia para ela de presente, igual a Sara me deu, eu dei uma King James para ela. Ela vai na igreja toda semana, tá fazendo uns estudos bíblicos. Então, tipo assim, quando você vê essas coisas acontecendo, é muito gratificante. Não é por mim, mas é por aquilo que eu estou carregando de Deus e de alguma forma transformou. Porque quando minha mãe aceitou Jesus, uns 3 meses antes, meu avô tinha morrido, pai da minha mãe. Então foi muito difícil para ela e principalmente também para mim, porque eu estava longe, não conseguia abraçar meu avô. Eu vi meu avô definhando, meu avô tinha câncer de próstata, meu avô tinha diabetes. A última vez que eu vi meu avô foi no nosso casamento. E foi um presente de Deus, meu avô ter ido lá, meu avô estava bem e tudo. Depois que a gente veio pra cá, o tempo todo no grupo da família, meu avô, isso, meu avô aquilo, meu avô emagrecendo muito, 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 ficou só, você conseguia ver o peito assim, ó, só a costela, você via, porque um remédio que ele tomava, olha pra você ver, o remédio que ele tomava, acho que eram, sei lá, 10 mil cada ampola, então ele ganhava do governo e tudo, do nada, não tinha mais estoque, então meu avô começou a definhar, Chegou um momento que eu tava orando para Deus levar meu avô, porque ele tava vegetando já, ele não tava conseguindo falar, não conseguia engolir saliva. Eu falei, não, meu avô não vai ficar sofrendo. Aquela coisa, em vez dele ficar sofrendo, você falou, Deus já leva logo pra... E não foi fácil, cara. Eu saí de um trabalho, na época eu ajudava a Sara nos trabalhos com cleaning. Eu saí do trabalho e trabalhando sem cabeça, assim, meu avô tinha falecido já. Saí do trabalho, sentei no McDonald's lá em Syracuse. Peguei o celular, liguei videochamada pra minha avó, falando com a minha avó, e vi meu avô no caixão assim no velório pela videochamada. Eu desliguei a chamada, eu tava no McDonald's e falei assim, pai, eu queria muito ir embora.
mas eu só não vou porque eu sei que o Senhor tem um propósito para mim aqui. Não foi fácil, mas Deus honrou. Minha mãe aceitou Jesus. Eu acho que depois do falecimento do meu avô, acho que 2 semanas depois, fui batizado do Espírito Santo, em casa, assistindo a live do YouTube. Então, tipo assim, cara, não é fácil. Não é fácil. E tem muitas pessoas que desistem por tão pouco. E eu não sou melhor que ninguém, mas desse tempo que eu tô aqui em Londres, cara, Deus me moldou muito. E não é nem por nós, né, amor? É pelo que Deus tem a fazer através de nós. Porque, cara, quando a gente veio pra cá, é o posicionamento. Quantas videochamadas nós fizemos com amigos do Brasil, falando de Deus, falando da palavra de Deus, a mãe do Hugo, os parentes que são todos católicos, viu a live do Hugo pregando e falou, Hugo, você tá diferente, nossa, eu achei que vocês tinham ido para juntar dinheiro, mas a gente tá conseguindo ver que não foi isso, a mudança mesmo. Então, se fosse por nós já teríamos ido, gente, porque aqui, só quem tá aqui sabe o quão é difícil. O quão a gente começa a sentir, né, as dores, trabalhar de cleaner não é fácil, mas é pelo que a gente carrega mesmo, porque acredito, minha mãe vai batizar domingo. Minha mãe vai batizar domingo, glória a Deus. E é por isso, sabe? Porque ela fica assim, Sara, vem embora. Meu pai, vem embora. Vocês não têm fé, não? Vocês não têm fé, não? Então, ora, a fé de vocês está pouca, que eu vou. Vou voltar aí para passear e tal. Mas é por isso, sabe? A gente tenta se apegar em Deus, né? O período que a gente está passando agora também, nós estamos aqui com um sorrisão no rosto, mas só Deus sabe o que a gente tem enfrentado nesses dias. Mas eu creio que é para honra e glória dele. A gente uma hora vai testemunhar, né, amor? E a gente tá aí para isso, para fazer o que ele nos chamou para fazer nessa terra. Amém. Mas isso é o que acontece muitas vezes, né? Tem muita gente que acha assim, estão lá na igreja, lindos, maravilhosos, sorrindo, mas não sabe, às vezes, a luta que tá por trás, né? Os desafios que tá por trás disso. Sim. Porque a gente... É aquela coisa assim, quando a gente sabe que nós somos escolhidos, que nós carregamos uma promessa, cara, o inimigo tá feliz, não. Ele pode não saber o que Deus vai fazer, mas ele sabe que você tá carregando algo. Então, às vezes, o inimigo acredita mais no que você tem do que você mesmo. Verdade. Desse e é muito engraçado eles falarem sobre a questão de processos e tudo mais, porque eles dois me ajudaram muito quando eu tava voltando pra igreja. Que eu dei a desviadinha lá no mundo. Que eu voltei, o Hugo sempre falava comigo, ele, cara, você consegue, é difícil, mas você consegue, que não sei o quê. E ele sempre tem ali, tipo, ele e a Sara me motivando muito. E graças a Deus hoje a gente tá aqui. E foi o que a Sara falou. As pessoas notam a nossa mudança. Porque teve pessoas que me mandaram mensagem, já me mandaram mensagem e falaram, mas assim, cara, você tá diferente. Sei lá, você tá mais bonita, você tá com brilho diferente. Falei, gente, é Deus, é Jesus. Eu só mando assim, é Jesus. Aí a pessoa, amém. E tipo, a pessoa não é crente, sabe? As pessoas não são crentes, mas tipo assim, notam, até quem não são, notam a nossa diferença. A palavra fala, a luz não mistura com as trevas. As trevas estão... Engraçado, quando a gente mudou pro flat, que a Ana Paula que nos trouxe aqui, né? A gente não conhecia igreja nenhuma, a gente não frequentava nenhuma. Tira esse ainda tripé tinha de mim que eu acabado... tô com vontade no banheiro já. Ao idoso. A gente tinha acabado de se acomodar aqui em Londres, né? Tinha algumas semanas e a gente mudou para um flat que era o mesmo que ela morava. Então, a gente se cruzava na cozinha, acho que foi o segundo encontro que a gente teve ali na cozinha bem rapidamente. E ela falou assim, você é cristã pra mim? Eu falei, sou ela, eu sabia algo diferente em você. Ou seja, é o Espírito Santo que irradia. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca pra falar que a gente é cristã. Nosso comportamento, nosso sorriso, nosso olhar. Exatamente. Então, foi através dela que a gente veio. Acabou que a gente veio e ela saiu. Olha como Deus age. Aí a gente brinca até hoje, né, amor? Era pra ser TCC. Alguma coisa Deus tem aqui. Porque a gente não visitou nenhuma outra igreja. TFHC. Abraço, pastor Diogo. A Sara Não, o pastor Diogo, pra roubar eles aqui vai ser difícil. Vai ser alguma proposta? Mas tá rolando alguma coisa que nós não tá sabendo? Algo que você falou é interessante, Amanda. Um pouco antes de você falar, ver algo na minha mente, que você falou
de alguma forma nós ajudamos você, algo na questão, igual você falou de desafio também, lembrando agora, do desafio na questão de liderança, é você não demonstrar, não que ninguém é melhor ou pior que ninguém, mas é você não demonstrar, por exemplo, como que você vai liderar uma pessoa, sendo que aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, por algum processo, ou aceitou, reconciliou com Jesus, e quando ela vai te buscar por algum auxílio, a pessoa vai ver, cara, o cara tá pior que eu. Como é que eu vou pedir conselho ou ajuda para uma pessoa dessa? Eu tô aqui chorando, eu vou lá, o outro tá chorando também. Então, os maiores desafios é você, igual você falou, às vezes a gente tá sorrindo, mas por trás a gente tá passando por lutas, passando por batalhas, só que, cara, não é por nós, é porque a gente carrega. Então, eu preciso ser uma resposta para essa pessoa. Então, se a pessoa tá me buscando algo, eu tenho que eu posso ajudar e dar para essa pessoa. Então, às vezes a gente diminui o volume dos nossos problemas e olhar mais para o problema das outras pessoas. Então, esses são desafios também. Às vezes está passando por lutas, você esquecer das suas lutas por uns momentos e focar mais das outras pessoas. Às vezes isso é um desafio. Uau. E ajudar, né, o próximo. Cara, até depois dessas histórias... É porque você falou do seu avô aí, eu lembrei de uma aula que a gente teve de inglês. Na verdade, nem foi aula, acho que foi um momento ali discipulado. Não, Terapia. uma terapia. Foi uma aula terapia ali. A Adri fala comigo no carro, ela... Nossas aulas com o Hugo é terapia. É, porque, tipo, eu perdi minha mãe quando eu já estava aqui, sabe? Aí ele foi falando ali, foi voltando aqui a memória e bateu realmente aquela vontade de ir embora, porque foi assim, caraca, agora como que vai ser, né? Tipo, minhas irmãs ficaram lá sozinhas e tal, e bate essa insegurança de estar longe, mas ao mesmo tempo, falei assim, não, eu vou, mas aí bateu aquela dúvida na cabeça, mas eu vou lá pra fazer o quê? Exato. Entendeu? Eu vou lá pra fazer o quê? Minha mãe já foi. Minha irmã casada, com filhos, o que tinha era minha irmã mais nova, mas eu também não ia ajudar, mal cuido de mim direito, vou cuidar de um adolescente. Aí, até na nossa conversa, e depois eu falei assim, gente, é por conta de um propósito Sim. de Deus, entendeu? Eu trabalhar, conquistar o dinheiro, comprar coisas lá no Brasil, mas nada fluía. Isso aqui, ó, nunca vi. Tipo assim, mas aí depois que eu entendi que realmente foi um propósito de Deus de estar aqui, eu vim pra cá, aceitei Jesus, estou nos caminhos com Ele, parece que foi assim um boom, tudo começou a fluir, tudo. E as pessoas acham muito isso, que às vezes a vida cristã pode ser tranquila, calma. Aí meu filho é um trator passando em cima do outro. É aquela famosa musiquinha, né? Vou passando pela prova, dando passando glória a pela Deus. prova, dando glória a Deus. Mas, como costumam falar sempre, mas se você tá no barco, você tá passando pela tempestade, mas se Jesus tá ali, meu filho, você passa por 50, 100 tempestade. Até porque tem muita gente que fala assim, eu não tô aguentando mais, isso eu sempre brinco. Cara, Deus sabe quando realmente você não aguenta mais. Deus sabe o seu limite, Ele não vai deixar... A própria palavra fala que Ele não coloca nada que vai ser maior do que você pode suportar. Ele não te dá nada que você não possa suportar. Só que testando os seus limites. Ele está colocando realmente a sua fé à prova. A palavra fala, a fé que não pode ser provada, não pode ser aprovada. Então a gente tem que passar por certas coisas, certos momentos para Deus falar, realmente, eles estão ali por conta de mim, não porque eu posso fazer. Tem umas provas que é só misericórdia, né? Meu Deus. Às vezes fala assim, não, tô me sentindo meio Jó hoje. Tem umas que você vai cambaleando assim, O Jó é um bom exemplo disso. Deus é tão maravilhoso, eu falo pra Sara, Deus é tão maravilhoso que a Bíblia é um guia pra nossa vida. Tudo que a gente passa, caramba, tem algo na Bíblia pra você ver. Tem uma resposta na Bíblia. Eu perdi meu avô, você perdeu sua mãe. Quem que perdeu um monte de familiar, bens? Jó. E Deus restituiu 7 vezes mais. Mas naquele momento, Deus permitiu isso acontecer. Deus permitiu que Satanás fosse lá e roubasse tudo e matasse tudo. Mas era um propósito. Só que tem pessoas que estão passando por processos que no final não vai dar em nada. Porque depois não tem um propósito.
Tem gente que ela mesma se coloca no deserto, mas não tem uma terra prometida depois, porque Deus não colocou ela naquele lugar. Ela se colocou lá por si própria, né? Exato. Meu Deus, é muito forte. Vai pelas decisões erradas também, né? Da pessoa. Sim. Então, tem uma pergunta aqui pra vocês que a pessoa tá perguntando: quais conselhos vocês dão para jovens que estão começando a namorar? Jovens que estão começando a namorar? Início de namoro, se é cristão. Conversa com o apóstolo. Ó, jovens que estão começando a namorar, eu falo por experiência própria. Eu e a Sara, quando nós namorávamos, nós não éramos... A Sara estava desviada, não era cristão, então a gente estava vivendo um namoro que não estava de acordo com a palavra de Deus. Quando nós tínhamos relações sexuais, no momento, naquela época, eu não tinha... legalzão demais, mas não tinha noção que era um pecado, que estava longe da palavra de Deus. Quando eu me converti, foi algo automático, que foi, caramba, tô com nojo de mim. Então, Deus começou a santificar. Quando você está começando a namorar, se você quer adiantar algo que era para ser no casamento, quando chegar no casamento, você não vai querer mais aquilo, na questão de, nossa, não é algo feito com amor, é só um prazer. Quando você está namorando, os seus hormônios estão falando mais alto. Tem gente que fala assim, é demônio. Não, é hormônio só. Não tem demônio, não. Quando você está namorando, cara, se você quer só satisfazer a sua carne, aquilo aí não vai ter um final. Você vai ficar desgostoso, Porque, cara, o que o inimigo mais quer é colocar na mente do jovem que, não, cara, é tranquilo. Não, faz que, cara, depois que você Tá faz, suave. depois que o pecado está consumado, vem um sentimento de culpa, de nojo, nossa, horrível. Então, sim, Deus ele perdoa, você confessa, Deus perdoa, mas são coisas que não voltam atrás. Eu falo que, nossa, se eu tivesse um entendimento antes, você tá maluco. Eu tinha me guardado até o momento do casamento, mas é algo que eu não tive essa oportunidade. Se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria atrás e fazer diferente. Mas um conselho para jovens que estão começando a namorar agora, cara, não fica sozinho você e a pessoa. Não fica. Eu sou forte, não é nada. Apóstolo Paulo fala mesmo, aquele que diz que é forte, na verdade é fraco. Porque são nas nossas angústias e necessidades que a graça de Deus se aperfeiçoa. Não fica sozinho com a pessoa. Eu consigo resistir. Não vai, cara. A mão boba vai lá, não adianta. Beijo em cima, esquenta embaixo. Não adianta. Como é que é o negócio? Não, Sai pra lá. Empurra de ladinho. Não fica sozinho, não Sai fica fora. com mensagenzinha, picante, não sei o que. Cara, não faz Eu isso, acho cara. que- Não... Opa, pequei. Não, cara. Né? Tipo assim, tropecei e caí. Não. Tropecei, tô lá dentro do quarto. Tropecei, foi caindo nas roupas, foi saindo. Gente, mas é muita oração também, porque não adianta você olhar pra uma pessoa, sentir ali atração física, né, que é o primeiro momento, visual, e quero casar, não. É muita oração. Deus precisa testificar através do apóstolo, do pastor, dos líderes, é muito importante. Isso é uma questão assim, tem pessoas que conhecem mais a outra pessoa do que você. Tem pessoas que já olha, já conversa ali um primeiro momento, essa é a pessoa dos sonhos. Você precisa saber como que a pessoa se comporta dentro de casa, como a pessoa é como profissional, como a pessoa é como filho. Senta com a pessoa e fala, caramba, deixa eu ver aqui, deixa eu analisar a família da pessoa. Deixa eu ver, nossa, fulano aqui sempre tem problema de casamento, você tá começando um namoro com a pessoa que a família dela toda tem problema de casamento. Tem uma maldição hereditária aí já. Porque, gente, veja bem, quando a gente vai comprar uma casa, por exemplo, a gente não vai ali, aquele lote ali é legal, vou comprar. Não. As pessoas analisam muito bem a região, a redondeza, os vizinhos, o bairro. Não é só o local específico ali. E da mesma forma, uma pessoa que você vai passar o resto das suas vidas. Porque é uma coisa que as pessoas... É muito sério o casamento, as pessoas têm que entender o seguinte. Quando você diz sim para uma coisa, automaticamente você está dizendo não para todas as outras. Então, uma decisão que você vai tomar pro resto da sua vida. Não é brincadeira de, vou casar, se não gostar eu divorcio. Não, cara. Deus leva o casamento muito a sério. Casamento você vai lá em morrer. Malaquias, Deus fala, eu abomino o divórcio. Então, é algo, a não ser que seja algo de uma traição, a pessoa ficou viúva, algo assim, é muito sério. É muito sério. Não é uma decisão para você tomar assim. Conversa, ora, pede a Deus para te guiar, para testificar a vontade dele, porque é uma decisão muito séria. Não, porque tem muitas pessoas, as que estão no mundo, namorar é tipo assim, tô testando, se eu gostar, eu caso.
namoro, depois do namoro tem um casamento, depois do casamento tem a constituição de uma família. Então segue uma linha, não é namorar pra você testar, não Não, sei. e tem gente também que vive o casamento no namoro. Gente, Exato. não, namoro, é um processo de... Na verdade, namoro é um período que você tá conhecendo só, né? Um período ali de interação um ao outro, conhecendo familiares e tudo. Mas tem gente que começa a viver um casamento no namoro e aí faz tudo de trás Sim. pra frente, tá errado. Porque chega no Eu e momento o do Hugo casamento, algo que era pra ser tipo assim, nossa, que legal, vou descobrir o meu parceiro, isso e tudo. Você já fez o test drive antes do casamento? Qual que é a graça que vai ter depois? Ah, nossa, é só um... Aí capaz que faz test drive antes, não quero usar esse carro. Não, Aí, Exato, exato. Aí tá pedindo uns Uber aí. aí tá repreendido, Tá Senhor. repreendido. Tem uma outra pergunta ali, mas eu tô meio cegueta. cega. Como crescer em Deus como casal? Quer responder? Tem sido muito gostoso, né, amor? Essa pergunta é muito boa, É. porque a gente tá numa fase assim, mais do que nunca, mais próximos ainda de Deus. Cada vez mais a gente tem crescido, né, espiritualmente falando. E a gente está numa fase onde nós estamos fazendo devocional todos os dias junto, a gente debate junto a Bíblia, a gente compartilha no nosso dia a dia. Mas E debater tem com o Hugo sido- deve ser difícil, amiga. Não, tem uns. Depois eu vou mostrar. Tem uns vídeos que eu gravo que eu sempre. Gente, eu só as dos vídeos pra depois eu ficar revendo. Alô, mídia. Do alô. nada eu tô na minha revelação lá falando, eu tenho uma câmera me gravando. Eu gosto de gravar esses momentos que eu depois gosto de assistir e relembrar. E aí eu coloco, às vezes, em alguns devocionais, eu posiciono a câmera em um certo lugar. E daí a gente fica falando. Todos os vídeos é só ele falando. Eu fico assim, nossa, depois as pessoas vão achar que só o Hugo fala, eu sou uma muda. Mas é que ele gosta muito de falar e quando vê, ele já tá pulando, pregando, fazendo Hugo, falando em línguas. E é Tem que isso. fazer o Hugo no final, Tem hein? que fazer o Hugo. Então, mas tem sido muito, muito gostoso. A gente tá numa intimidade com Deus, assim, profunda, mergulhando mesmo, porque a gente acredita que esse é um novo tempo para as nossas vidas, principalmente ministerial, espiritualmente falando, porque a gente tá sedento, sabe? É um novo tempo. O apóstolo tá com a palavra de colheita na nossa igreja e a gente olha muito para esse lado espiritual, sabe? Um tempo onde Deus vai se revelar de uma forma diferente para nós, porque é isso que nós temos buscado. As nossas orações Senhor, nós queremos ver mais de Ti, nós queremos experienciar milagres grandes do Senhor, e não só o comum, porque nós queremos fazer diferente, nós estamos posicionados diferente, nós estamos dispostos, então é isso que a gente tem vivido, assim, a gente tem mergulhado mesmo, tem sido Porque muito tem bom. muitas pessoas que pegam o que está escrito lá em Mateus de bate, a porta será aberta, peça será dada somente para coisas materiais. Mas é para coisas espirituais também, cara. Peça a Deus e Deus se revela a ti. Peça por dons. O próprio apóstolo Paulo fala da questão de busquem por dons, mais importante o dom de profecia. Então, buscar a Deus não somente numa questão de no raso. Cara, você quer, igual a questão de colheita, você não vai colher grandes coisas plantando poucas coisas. Como que Deus, a gente olha os homens de Deus antigamente, nossa, tantos milagres, Elias fazia fogo descer do céu, Moisés com um cajado abriu o mar vermelho, mas o tanto que esses caras sacrificaram, o tanto que eles pagaram o preço. Então você quer viver grandes coisas, beleza, mas tem que pagar um preço também. Hoje em dia a gente faz um jejum, a gente acha que a gente tá pagando um preço absurdo. Tá né? morrendo. Exato. Tem uma pastora aí que nós apelidamos ela de pastora Jeremias, que ela gosta de falar. Ela fala assim, hoje, tipo, a gente quer ser usado, a gente quer ver os milagres de Deus, as coisas, tudo, mas e o preço? A gente não tá disposto a pagar o preço que eles pagaram. Que Isaías, que Jeremias, que Ezequiel. Se Deus prender nós, foi, não, fica aí uma semana de cabeça para baixo. Vai ser Morre difícil. todo mundo. Hoje em dia a gente não aguenta passar pelo que o povo passava antigamente. Nossa, Gente, aonde que nós aqui aguentava ficar 40 anos no deserto? Nunca. Eu murmurava muito no deserto. E você, será que não faria diferente Às ou vezes tá faria o murmurando mesmo? por menos, né? Faria menos. às vezes no dia de hoje, né? A gente tem Gente, que... vamos botar aí agora que a gente tá passando por esse tempo tão frio aqui em Londres. O povo acorda de manhã murmurando.
Nossa, mas tá muito frio. Tá cinza, tá não Nossa, sei o quê. O pessoal posta nas redes sociais, ai, o tempo hoje tá cinza, tá chato. Cara, agradece pelo dia, agradece que você acordou. Volta pro calor. Volta pro calor. Aí chega no calor, nossa, Nossa, é calor. Então nunca tá satisfeito. Nada agrada. Nada é agrada. aquela coisa, nada agrada a pessoa. Exato. Muito... Mas voltando aí ao assunto de buscar a Deus como casal, já é bom buscar a Deus sozinho, né? Um casal deve ser melhor ainda. Deus, sou eu de novo. É porque quando você busca, você tá buscando a sua Deus, buscando Deus, cada um tem o seu momento individual, muito importante, mas quando você busca num casamento, como casal, fortifica a sua casa. E você cresce em conhecimento, buscando a Deus, tendo intimidade com o Senhor, só que isso cresce porque é uma só carne. Às vezes acontece, eu tô aqui pensando no negócio, aí eu falo, Sara, eu tava pensando nisso agora. Toda vez. Eu falei, é uma só carne, fazer o quê? Teve um dia que eu fiquei assim, não, Senhor, foi demais. Eu estava no banheiro, a gente tinha conversado algum assunto, uma ideia de alguma coisa dos jovens. E aí a conversou, acabou, eu fui tomar banho. Aí eu pensei, aí dentro do banho, muitas ideias na minha cabeça. Aí eu saí do banheiro. Aí eu, nossa, amor, ia te falar alguma coisa, esqueci. Aí ele, não sei o que. Aí passou. Aí ele foi tomar banho. Gente, quando ele voltou... A ideia ficou no banheiro. Ele falou, amor, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, assim, assado. Eu, era isso, meu Deus. Tipo assim, testificou na hora. Eu falei, amiga, na hora que você saiu, eu sinto lhe informar, na hora que você saiu do banheiro, você deixou a ideia lá, ele pegou. Ele pegou. Eu falei, gente, como que é? A gente é muito alinhada, né? No só espírito, assim. Mas como, a pergunta do como é como fazer ou como é a questão de experiência? Como crescer em Deus como casal. Como crescer em Deus como casal, você colocar como prioridade. Você colocar como prioridade realmente aquele tempo ali. Não de, lê aí, eu leio aqui e tal. Não, junto, lê. Desliga celular ou põe o celular lá no outro Porque canto. querendo ou não, pra gente que é cristão, esse também é um tempo de qualidade nossa, né? Exato, porque igual eu faço com a Sara, os nossos tempos devocional ali, além de você estar conversando com Deus, você estar orando e aprendendo a palavra, você começa a conhecer cada vez mais o seu cônjuge, você compartilha revelações, você compartilha sonhos e se aplica na vida de cada um. Então, cara, é igual você falou, Amanda, é um tempo de qualidade não somente com Deus, mas com o seu Exato. Exato, é muito bom. E qual foi, assim, alguma experiência que vocês tiveram com Deus nesse momento, assim, que vocês podem compartilhar com a gente? Ixi, fora pular. Bora fazer o Hugo. Cara, eu acho que é questão de revelação, assim, de Deus, quando você tá conversando e você... Nossa, vem uma fresquinha aqui que... Você pode ler a Bíblia, assim, algo muito importante também na questão, sempre que você vai ler a Bíblia, orar antes de ler, para o Espírito Santo testificar, não ler como um livro, mas quando essa experiência de, nossa, isso aqui é Deus falando, que eu ia ler isso aqui, ia passar batido, mas Deus falando com você, eu tive experiências também, de às vezes a gente está no nosso momento devocional e depois a gente termina, a gente está orando e tudo, aí às vezes um dia que é um mover mais forte do Espírito Santo, eu oro, depois a Sara tá orando, enquanto ela tá orando eu tô intercedendo, e eu senti opressão maligna, eu já vou pro canto dar um soco no cão. Então tem bastante experiência, mas assim é quando você, nossa, Deus falou que Deus revelou alguma coisa aqui que veio direto do céu. E a testificação também, né? Por exemplo, a gente lê Provérbios todo dia. E a gente, além de ler Provérbios, eu tô lendo 1 Samuel, você tá lendo Samuel também? Tô em 2 Samuel e tá lendo Marcos juntos. Então, às vezes a gente lê o Provérbios ali, no outro dia acontece da gente, de algo testificar. A gente assistir um vídeo, um podcast falando do mesmo versículo que a gente leu ou sobre o mesmo assunto que a gente estava falando. Isso é muito gostoso. A testificação, né? é demais, é muito bom. Mas aqui, outra pergunta que tem aqui é, além da vida espiritual de cada um, é necessário... Também como casal, é necessário, mas também como casal, como vocês se organizam no dia a dia, a vida assim de vocês, como é que vocês... Geral. Bom, a questão de finanças, eu cuido das finanças de casa.
a questão de, amor, vamos comprar isso e tal. Nunca privei a Sara de comprar nada. É uma questão de, tipo assim... É louco, né, amiga? Ela mesma até fala a questão, tipo assim, quando nós éramos namorados, eu tinha meu dinheiro, ela tinha o dinheiro dela. Como casal, o dinheiro é dos dois. A diferença é que um administra ou o outro administra. Mas quando a gente era namorada, ela sempre foi uma pessoa muito independente. Então ela mesma falou pra mim que foi uma questão de um trabalhar de Deus, na questão de tipo assim, nossa, eu preciso saber que... Quando a gente chegou aqui, foi uma das dificuldades dentro do casamento. Porque eu vivi um casamento não estando num casamento, né? Então a minha vida com o Hugo, assim, foi bem intensa antes de casar. Nós não morávamos juntos. Gente, enquanto ela fala, eu posso no banheiro 1 minuto. Não tô aguentando. Vai que eu vou falar mal de você. E então foi muito difícil, gente, porque lá em Goiânia eu vivia a minha vida, eu tinha meu trabalho, eu tinha meu carro, só morava com a minha mãe ainda, mas eu tinha a minha vida, a gente saía, ele pagava, às vezes eu pagava, nunca tive dessa que homem tem que pagar, não, sempre fui muito independente. E quando a gente chegou aqui, que tinha que juntar o dinheiro, nossa... Meu quebrou Deus, quebrou lá no fundo, porque eu não via o dinheiro, por exemplo, não estava em minhas mãos, eu não tinha um controle, assim, por exemplo, o Hugo eu recebia, já passava para ele juntava, já fazia tudo certinho nas planilhas, tem que pagar isso, mandar isso, fazer isso, então não tinha aquele controle absoluto ali do meu dinheiro, então foi uma dificuldade muito grande, foi onde a gente brigava muito, porque eu falava, eu quero fazer isso, eu não tenho dinheiro na minha conta, eu quero comprar isso, mas cadê o dinheiro disso? Tudo eu queria saber, cadê, onde está, e eu quero. Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande. Foi um processo no início do nosso casamento, quando a gente chegou aqui. Mas hoje, cara, eu nem sei quanto a gente tem, eu nem sei quanto eu tenho. Ele faz assim, amor, te enviei o dinheiro aí da sua passagem, tem tanto na sua conta, se você vai, compra o que você precisar, qualquer coisa você me manda mensagem. Às vezes eu tô no mercado, ele fala assim, amor, vai precisar de quanto? Eu mando, ele me envia dinheiro, mas o dinheiro todo fica com ele. Então não tem, hoje eu aprendi a descansar, porque o Hugo, ele assumiu um papel dentro de casa, e isso é muito confortante para uma mulher, porque eu puxei muito a minha mãe tem as rédeas lá em casa, e isso é muito errado, porque eu aprendi errado. Lá em casa, minha mãe que vai, minha mãe que faz, minha mãe que isso. Ai, faz o papel do homem. E eu tava repetindo a mesma coisa. Isso daí é um processo muito difícil, porque eu sou desse jeito. Sim. E quando você passa por isso, por esse processo, só que o homem se posiciona e começa a tomar a frente, você começa a descansar. Hoje eu viro o Pogo e falo, amor, muito obrigada. Nossa, às vezes eu olho meu celular na segunda-feira de manhã pra trabalhar, Hugo transferiu tanto. Hugo não sei o quê. Hugo pagou isso. Ai, obrigada. Eu confio, sabe? E isso foi muito bom pra ele também, pro amadurecimento do homem. Porque o Hugo sempre foi criado com os pais dele. O Hugo é filho único. Então, sempre teve muitas coisas na mão. Então, ele não tinha muito essa questão desse posicionamento como homem dentro de casa, como devo agir. Então, a gente aprendeu na palavra, nas pregações. Vixe, né, amor? falou aí. Tava falando que é muito bom hoje em dia, o posicionamento que você tomou foi muito bom pra mim, porque eu aprendi, hoje eu descanso, porque você tomou as rédeas dentro de casa. Eu vi até um vídeo no Instagram esses dias, a mulher que gravou assim com o marido andando na rua, falou assim, fico tão feliz em usar 1% do meu cérebro quando eu tô com meu marido. E tipo assim, toma decisão aí, eu tô só... de boa, tô só aqui pra comer e pra tal. E lá em casa a gente é muito assim, né? Ai, e aí, o que você quer? O que você acha? Ai, fulano chamou pra fazer isso. Ai, tem que fazer. O que você acha? O que você pensa, amor? É muito conversado. Então, é sempre os dois dando opinião. Muito, a gente é muito alinhado, assim, e às vezes sabe? abre mão também. Às vezes um não quer, mas eu vou lá porque você quer estar lá. Exato. E tal, etc. A gente tem muita facilidade disso. Ai, amor, não quero mais. Eu acho que o relacionamento em si, ele é isso. É você abrir mão pelo outro, muitas das vezes. Sim. Que às vezes pode ser que, fui convidada pra ir num aniversário. Mas você não tá num dia bom. Exato. Mas você vira e fala, amor, vamos. Você tá querendo ir, então vamos. Mas é muito difícil, porque hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas são muito duras quanto a isso. A abrir mão pelo próximo. Individualista, Tanto em relacionamento, amizades, até mesmo no convívio ali em geral. É muito, muito difícil você ver uma pessoa, tipo, falar, não,
Dri, vou abrir mão disso daqui hoje porque você quer fazer tal coisa. Eu acho que hoje em dia... Eu assisti um assim. podcast do cara falando, né, que ele virou pra esposa dele antes de casar, antes de subir no altar, que ele falou: e aí, tá pronta pra morrer? Porque o casamento é isso, a gente morre literalmente pras nossas vontades. Eu não tô aqui pra ser feliz, eu tô aqui pra fazer o Hugo feliz. Da mesma forma o Hugo. O Hugo não tá aqui comigo pra ser feliz, ele tá pra me fazer feliz. E eu acho que quando a gente pensa dessa forma, o casamento, o relacionamento, ele é muito mais saudável, ele flui, ele é mais feliz. Porque, cara, tem brigas, óbvio, é inevitável, somos seres humanos. O Hugo tem o gosto dele, eu tenho os meus, tem as vontades, eu tenho as minhas. Mas quando a gente tá ali alinhado com o mesmo propósito, seguindo ali juntos, é muito mais fácil, é muito mais gostoso. A gente passa pela prova dando glória a Deus, né? Era música, a gente passa dando prova pela glória. E no final faz o Hugo. E no final faz o Hugo. Então, lá em casa a gente, acho que é uma das coisas que mais funciona é o diálogo. Eu acho que é a principal coisa dentro de um relacionamento é o diálogo. E o diálogo, a conversa, ela muda o ambiente, ela cura. Às vezes, pra você, dentro de você é uma tempestade, mas quando você coloca pra fora é tão tranquilo, tipo assim, nossa, era isso que tava fazendo mal aqui dentro. Aí na hora que você fala pra outra pessoa, porque às vezes pra você sempre vai ser um não. Mas você não sabe o que a outra pessoa vai falar. E às vezes aquilo dentro de você é uma tempestade, mas quando você fala, a pessoa age de uma outra forma, assim, nossa. Então, cara, por isso que fala palavra. Deus criou tudo através da palavra. A palavra ela tem poder. A palavra, ou ela amaldiçoa, ou ela abençoa. Então, você dialogar, você conversar dentro de um casamento é o principal. E só voltando à pergunta, que a gente fugiu um pouco. Eu não lembro da pergunta. Só voltando à nossa rotina, né, do dia a dia. O Hugo hoje ele tá na JR e dando as aulas particulares dele e eu faço cleaner. Então, saio cedo para trabalhar, volto à noite. Em casa ele faz o janta, ou às vezes ele faz. E aí, sempre no período da noite, a gente tem o nosso momentinho devocional ali, onde a gente... É inegociável, né, amor? Esse momento a gente prepara, a gente até brinca, porque a gente tem um lugar lá na cozinha que o Hugo coloca um monte de vela ao redor assim e a gente fica no meio. Fala, amor, esse negócio tá engraçado. Se alguém olhar isso aqui... Mas é assim, a gente tem uma vida tradicional de Londres mesmo. Trabalho, igreja, alguns finais de semana a gente sai. A gente tá poupando mais sair, que a gente tá evitando alguns gastos por enquanto, então... A gente está mais tranquilo. Hugo e seus investimentos. Se vocês querem investir mais ou ter mais conhecimento, procurem o Hugo da JR. Mas, assim, mudando agora um pouco o rumo aí da conversa, e a Sarah falou que você dá aulas particulares de inglês. Como que surgiu essa ideia aí de você começar a dar aulas grátis de inglês pra galera? Cara, foi algo ali junto com o Pedro e com o Júnior, né? Questão de... Porque tudo é um networking. Tudo é você ser ajudado, mas também ajudar outras pessoas. Mas é algo que ano passado foi algo que pessoalmente, apesar de eu ter as minhas aulas particulares e tudo ano passado, mas, por exemplo, eu tenho o meu Instagram lá. Ano passado, em certos momentos, eu negligenciei e deixei um pouco de lado essa questão. Porque até Deus usou a missionária Natália Leandro um dia que ela veio aqui, não lembro se foi ano passado ou retrasado. Foi começo do ano passado que ela veio aqui, a Natália Leandro. E através dela, Deus falou assim, que até na sua profissão eu tenho um propósito. Então, as minhas aulas de inglês, e dar aula em inglês, ou falar com as pessoas em si, é um propósito que Deus colocou na minha vida. E é igual a Adri falar, era uma terapia e tudo. Tem aulas particulares que eu dou pra galera que realmente é mais uma terapia, eu converso, muita gente fala de coisas que não falou com nenhuma outra pessoa, mas fala comigo. Eu acho que eu preciso começar a fazer aula de inglês. Com o Hugo. E aí conversava comigo e tudo, e essa questão das aulas de inglês. Uma brusinha. Aula de inglês. A partir do momento que eu tomei um posicionamento assim que virou o ano, as coisas começaram a acontecer. Por exemplo, eu postei um vídeo sobre o Mind the Gap no meu Instagram. Acho que está com 28 mil visualizações, deu mais de 2.000 curtidas. O pessoal de Londres estava entrando em contato. Então, tipo assim, foi um momento que eu tomei um posicionamento. Porque quando a gente
quando a gente caminha naquilo que Deus tem para nossas vidas, as coisas acontecem muito de forma fluida. Não preciso forçar nada, é algo muito natural. E a questão de aulas grátis por exemplo, as minhas aulas particulares, né, eu cobro 10 libras a hora. Cara, tem professores que cobram 15, 18, 20. Eu cobro realmente para ajudar a galera. Uhum. E a questão das aulas gratuitas, tem pessoas que às vezes não têm as condições ainda de fazer uma aula nem de 10 libras. E também pessoas que estão no básico do básico, assim, e ou mora longe, nossa, eu queria fazer algo mais presencial. Então, começar a dar essas aulas gratuitas, hoje foi a primeira, nossa, foi muito gratificante. E é algo que a gente vê o tanto que os brasileiros sofrem aqui. Eu vejo pela Sara, quando ela chegou aqui, todo lugar que a gente ia, seja para qualquer coisa, ela, amor, fala lá. Então, tipo assim, tem uma dependência de alguma pessoa para tudo, as coisas básicas é muito ruim, é muito básicas. chato. Precisa resolver trem de imobiliária, trem de seguro, de IP, qualquer coisa que seja, é muito chato depender de uma outra pessoa para resolver. Igual eu brinquei num evento, tava semana passada, eu falei assim, pessoa que, quando a gente está dependendo muito das pessoas, uma situação horrível, assim, Deus me livre, você quebra a perna, você, nossa, vamos correr, tem que ir pro hospital. Não, peraí, deixa eu ligar pro tradutor. É muito chato. Alô, galera, liga aí. Apesar de, cara, eu amo traduzir, amo falar inglês e gostar, mas eu quero que as pessoas tenham dependência, eu não quero que ninguém, você vai aprender inglês até certo ponto. Eu quero que as pessoas falem inglês muito melhor que eu não sou, cara, tô ainda aprendendo um monte de coisa, é um aprendizado eterno. Línguas é um aprendizado eterno. Sempre surge uma gíria nova, surge um dialeto novo, sei lá, vai surgindo algumas coisas. Eu nunca estudei inglês, eu nunca fiz curso, wizard, fiz, se eu quer, whatever. Nunca fiz algum curso e nunca parei para estudar. Foi um dom que Deus me deu, questão de ter facilidade com idiomas. Então é algo que, cara, não é para mim, é para ajudar outras pessoas. Porque tem diferença entre você ensinar e você saber. Tem gente que, cara é PhD em inglês, cara sabe linguística, isso, mas não sabe ensinar. Então a pessoa não sabe ensinar. Deus fala, na palavra de Deus fala, uns são chamados para mestres, profetas, pastores. Então é você saber aquilo que você foi chamado. Você ensinar, eu tenho um prazer em ensinar as pessoas. Então ver uma transformação na vida de uma pessoa, seja para pedir um café, já é algo muito gratificante. Cara, isso que ele falou de realmente a gente aprender, ele postou um negócio esses dias no Instagram, daqueles quizinho que ele fica fazendo. Teve um lá que eu errei, gente. Eu vi. Eu falei bem assim, nunca que é esse nome. O Hugo é tricky, né, gente? Ele tá pegando a gente. Aí eu ainda falei com a minha mãe, falei, mãe, como é que é o nome disso daqui? Aí ela foi e falou o mesmo nome que eu tinha pensado. Aí ela foi e falou bem assim, não, o Hugo tá mentindo pra gente. Tá pegadinha, né? O que foi? Eu não lembro o nome, o que foi, mas, cara, eu fiquei de cara na hora que ele postou. E realmente, tipo assim, eu moro aqui há muitos anos, já tive contato com pessoas britânicas por muito tempo. E é o que o Hugo falou, é todo dia, cara, uma palavra, uma nova, uma gíria nova. E com ele no Instagram, ele ensinando o básico, e às vezes ele pega ali umas coisas mais pesada, né? Difícil. eu tô aprendendo. Já sei quem foi. Esse corredor de macarrão. Yes, Colander. Yes. Nunca que eu achei que fosse esse Eu botei nome. uma pegadinha mesmo. Eu botei escorregador, botei slide, botei drain e botei colander. Eu achava que era drain. Eu coloquei drain também. Eu achava que era drain. Drain é ralo. Colander é o escorredor de macarrão. Gente, mas pra mim aquilo ali tá escorrendo, tá descendo os trem tudo. Eu tive essa mesma... O mesmo pensamento. Aí eu falei assim, não, o Hugo tá mentindo. Aonde que eu ia pensar nesse nome aí? Nunca na vida tinha escutado esse nome. Porque até no restaurante, já teve uma vez que eu trabalhei, e o cara falou, can you grab me the thing to drain the spaghetti? Aí eu olhei assim, aí tipo, na minha cabeça veio aquele momento que o cara tinha me pedido. Aí eu falei bem assim, tá, é drain? Aí na hora que apareceu a resposta dele, eu falei, não. Eu me recuso a aceitar isso daqui. Quase que eu liguei pra ele. Não, quase que eu liguei pra ele. Que palhaçada é essa aqui? Mas é algo que eu falo pra Sara, naquela questão de eu ser curioso, igual quando me converti e tudo. Eu desde pequeno mesmo, desde que eu nasci, meus pais sempre assistiram coisas internacionais. Meu pai sempre ouviu muita música internacional, lá em casa a gente sempre assistiu muito filme, eu jogava muito videogame, era muito viciado em videogame.
Então, tudo em inglês. Então, eu via coisas diferentes de americano, britânico, sotaque. Eu via palavras doidas, por exemplo, flabbergasted, que é estupefato. Tipo assim, eu gostava muito de ver os sinônimos de várias coisas. Então, aquilo foi fixando na minha mente. Então, eu vi até um estudo na questão de nativos, porque no inglês você tem o A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? Os nativos mesmo, most of them, estou mencionando inglês, a maioria deles estão no B2. Eles não são, assim, fluentes na questão de vocabulário. Eles se comunicam, que, óbvio, ele é nativo, é o idioma dele. Mas eles não... É igual um português, uma pessoa, supondo, uma pessoa lá do interiorzão. É a língua nativa dele, o português. Mas uma pessoa não tem muito conhecimento de vocabulário. Você falar, igual o pessoal da roça fala, falar difícil com ele, não vai entender. É a mesma coisa pro inglês também. Então, o que eu passo para meus alunos é tipo assim, cara, eu quero que você tenha a mesma empolgação que eu tenho do idioma. Tipo assim, cara, que legal, como é que é a borda do copo? Igual essas coisas, por exemplo, que é brim, que é a porta do copo. Então, são essas pequenas coisas. Eu quero que você tenha essa empolgação. A gente fica lá em casa brincando disso. Então tá, vamos lá. O que é? Umas coisas aleatórias, assim. O que é esse cantinho da parede? Eu fico falando pra ele, aí ele fala. Aí ele manda pra mim, o que é? Aí ele pega mais leve comigo, né? Até porque... Aí o que é isso? Aí eu falo, a gente fica fazendo esse joguinho, sabe? De teste de conhecimento. Nossa, é muito legal. Isso é bom. Muito bom. Isso é muito, muito bom. Mais perguntas? E nessa questão do inglês aí, me fugiu na cabeça o que eu ia perguntar. Mas, e qual é porque a gente sabe, como você falou, você assistia muitos vídeos, jogos, tudo em inglês. Isso é uma coisa que também me ajudou bastante quando eu cheguei aqui. E é uma coisa que eu falo para as meninas, eu até falei com as meninas no carro. Falei, cara, começa a escutar as coisas. Se você vai assistir um filme, coloca o filme em inglês, a legenda em inglês. Sim. Porque tem gente que fala, vou colocar o filme em inglês, mas coloca a legenda em português. Aí, tipo assim, cara, você não vai... Muitas das vezes, é igual eu tava falando com elas, as palavras são similares, o jeito de você falar. Mas como se escreve é diferente. Aí você vai errar por coisa boba. Aí um tip... Porque fugiu a palavra agora. Uma dica que você dá para as pessoas para aprender inglês mais fácil. Que é justamente isso, porque o inglês ele é mais associação do que tradução. Igual quando eu estou traduzindo e interpretando pregadores aqui, seja para o português para o inglês ou vice-versa, eu mais interpreto do que traduzo. Se eu for traduzir um mineiro, tem um dia que eu traduzi o Pedro pregando, eu puxei a orelha dele. Falei, velho, fala menos mineirês aí, velho. Não tava falando português, não, mineirês. Então, tipo assim, lá de Goiás, a Kiara vai saber. A gente fala assim, não tem cabimento trem desse, não, ué? Se você for traduzir literalmente, você vai falar que algo não cabe nesse trem. Mas não é assim, é uma interpretação. Mas que trem? Aí a pessoa que você tá traduzindo, ela vai falar, que trem? Exato. Você vai pro trem aonde? Você vai colocar um trem quando você começa, igual antes de começar o podcast, eu falei pra Sara, falei, amor, olha lá como é que a Amanda pensa. Você não pensa você pensa Então são pequenas coisinhas. Quando a gente bate na mesa e doeu, a gente fala ai. Eles não falam ai, falam out ou au. São pequenas coisinhas. Então você pensar como um nativo pensa facilita o inglês. Igual você falou, se assistir um filme em inglês, com legenda em inglês, você consegue associar as palavras. Quando você for ler um livro, você, caramba, eu posso não saber o que é, mas eu lembro que lá no filme o cara falou que isso aqui é o what. Beleza. Então você faz por obrigação. Quando o meu conteúdo no YouTube, tudo que eu vejo, tudo que eu vou pesquisar é em inglês, porque eu habituei a fazer isso. Não porque eu falo inglês, ou porque virou prática do meu dia mesmo. Você fala assim, Hugo, como é que é o nome de tal coisa? Peraí, eu vou em inglês, eu não vou nem em português primeiro. Eu vou em inglês, que é algo que ficou parte da minha vida. É engraçado que quando a gente tá acostumado, que igual as configurações do meu telefone sempre foram em inglês, desde que eu me entendo por gente que eu tenho telefone. Sempre foram em inglês. E teve uma vez que eu tive que mexer no telefone da minha avó pra fazer alguma coisa pra ela, e o telefone dela em português. Eu falei, caraca, e agora? Ficou perdido. Gente, eu não conseguia achar nada no telefone dela. E era um iPhone igual o meu, então, não, tipo assim, você sabia onde estavam as coisas, mas quando você ia lá olhar, você falava, não, mas não é isso daqui. Porque eu tentava fazer a tradução na minha cabeça do que estava escrito no meu telefone, só que as traduções, tipo, meio que parecia que não batia, sabe? Aí eu falava, tipo assim, cara, não...
não é isso Não daqui, é. o que eu faço agora? Sim. Aí eu tive que mudar o telefone pra inglês, gente, vocês acreditam? É igual. Como é que é o nome? É igual a marca de picolé lá do Brasil, que é Que Bom. Aqui acho que é o Walls, não é? Walls, yes. Eu acho que é. Tem uma marca de sorvete no Brasil que é uma coisa e aqui é outra Eu acho diferente. que é isso mesmo, de Que Bom e Walls. Aí, por exemplo, Que Bom, você vai traduzir, it's good. It's É, good. É o Walls, é outro nome. Mas tem bastante coisa que a gente pega, assim. Eu tava brincando com as meninas numa casa esses dias. E na geladeira lá tinha várias palavras em inglês. Aí, tipo assim, ela só, mas eu não falo nada de inglês. E eu fui mostrando algumas palavras basiquinhas. Aí tem uma menina que trabalha com a gente que ela é bem engraçada, a Thalita. Aí ela pega. Aí ela pega. Mas que trabalha com a gente. Thalita. Não, aí eu peguei e comecei a mostrar as palavras pra ela. Aí ela, cara, eu tô sabendo demais! Aí eu falei bem assim, é porque você, tipo assim, porque quando você vai falar com ela na pronúncia, que a gente vai pronunciar, a gente fala, assim, num jeito mais push. Sim. Aí eu fui falando com ela as palavras, aí ela... Mas eu não leio assim, não. Eu leio do jeito... Porque ela é de Minas. Aí ela... Eu leio do jeito que tá ali. Aí ela ia falando as palavras, mas nós rachava de rir. Janeiro em inglês pra ela é o Januário. nome. Essa é boa. Ela fala assim, janeiro lá em Ela Minas, lá é nome de um cara que mora na roça, Januário. Ela é o nome do homem que eu conheço lá, Januário. Seu Januário. Aí é o nome de vocês aqui do mês. Essa é boa. Ela é muito engraçada. Nós vamos chamar ela pro podcast. Ela vai vir, nós vamos convencer ela. Bichinha já passou por poucas e boas também. Nós vamos... Gente, mas eu acho que é isso. Até porque nós temos compromisso daqui a pouco. Yes. Mas muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Prazer foi por nosso. ter compartilhado um pouquinho a experiência de vocês. Como unicamente solo, mas como casal também. Eu acredito que as experiências que vocês colocaram aqui vão chegar em mais pessoas. Amém. As pessoas vão serem tocadas, principalmente pela palavra de Deus, né? Também aqui que foi citada, que foi colocada. Muito obrigado. Amém. Amém. Prazer Nós foi agradecemos a presença de vocês. Mas obrigado, foi um prazer estar aqui. Ai, viu? tinha que dar a nós palhinha tínhamos o dele. Silvio Mas olha só, ia Santos. terminar o podcast, não ia falar comigo, tá bom? Mas é assim mesmo. Só porque agora é a Patrícia que toma conta, mas tudo bem. A Marília Gabriela tá na mala, não? Porque você me chamou pro programa, mas você não falou pro Silvio que o meu cachê é maior. Gente, ele dá essas palhinhas assim de vez em quando, viu? Contratem o Silvio Santos. Como é que é? É o cosplay de Silvio Santos. Pode chamar o Hugo pra Fale, várias meu amor. funções. Silvio Pobre. Silvio Pobre. Ele é o Luiz ou ele é o Mário? Ele é... Não, Ah, se for- é só... Ele é É Mário, Bros. Que É um mais só. alto. Mais que é Eu mais, acho é. que ele é Luiz. É o Luigi, não é? Mais alto. Então, ele é o Luigi também Cadê nas o horas Mário? vagas. O Mário está viajando. O Mário está viajando, Mário tá lá na Polônia. na Polônia. Isso, chique. Poland. Tá lá sofrendo na Menos neve. 10 graus, é louco. Tá lá tirando fotinha Não, sem menos casaco 10 na nós neve. tá passando gente, aqui, é. né? Muito Mas diferente. ele só tá na neve. Aqui faz frio, não neva. Eu não entendo isso, cara. Mas ameaçou. Umas semaninhas atrás fez um... Deu aquele chuvisquinho. sustinho. Yeah. Mas é isso, guys. A gente agradece a presença de vocês. Amém. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, se vocês têm interesse aí em contratar o Hugo para suas aulas, a gente vai estar deixando depois no nosso Instagram o Instagram dele. Vocês procuram ele. E agradecemos vocês por estar nos assistindo. Muito obrigada. Curte, compartilha. Deixe seus comentários, dê sugestões de quem a gente pode trazer no nosso podcast. E é isso. Beijão e até a próxima. See you. See you.